Romanos capítulo 15. Semana passada nós começámos o versículo 1 e lemos até ao 6, mas não completámos. Se os irmãos estão lembrados, nós consideramos aí marcas da comunidade cristã. Eu vou ler de novo os versículos de 1 a 6 e depois vou continuar até ao 13, porque há aqui uma linha de continuidade que eu espero então hoje poder terminar. Romanos capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porquanto tudo quanto dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de constância e de consolação vos deu o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor todos os gentios e louvem-no todos os povos. E outra vez, diz também Isaías, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para reger os gentios. Nele os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. E de facto nós, com este versículo 7 e a palavra que tem, portanto, há aqui uma linha de continuidade entre os versículos, os 6 primeiros versículos que nós começámos a considerar a semana passada e o que vem a seguir, que mais não é do que uma aplicação prática daquilo que deve ser e particularmente de um aspecto, de uma marca à qual nós estávamos a chegar no final da lição de domingo passado, que era a questão da esperança. Só para recordar, quais são então as marcas da comunidade? Em primeiro lugar, consideração. Lembram-se? Consideremos-nos uns aos outros. E consideremos-nos naquele sentido de tenhamos respeito, tenhamos cuidado, tenhamos a atenção uns para com os outros, suportando as fraquezas dos fracos, vós, os que sois fortes. E é interessante, o apóstolo Paulo coloca este somos fortes na pessoa dele e de mais alguns que estavam com ele, mas pensando e ficando preocupado com aqueles que eram mais fracos na fé. Aqueles que, fosse pelo comer, fosse pelo beber, pelo vestir, por alguma coisa, digamos, davam muita atenção a isso e por causa disso a sua fé ficava mais limitada, mais enfraquecida. E era preciso realmente renovar essa força espiritual. Nós temos na nossa comunidade, temos gostos diferentes. Em vários, quer na comida, quer na bebida, seja naquilo que for. E aqui não estou propriamente a ater-me de novo àquilo que está no texto no capítulo 14, mas, de certo modo, estas diferenças que nós temos, de vária ordem, que podem alguns considerar que aquele irmão é mais fraco, eu sou mais forte espiritualmente, e aquilo que Paulo de facto vinha dizendo no capítulo 14 é que
não é por aquilo que nós comemos ou bebemos que mostra fraqueza ou força espiritual. Embora, claro, temos que ter atenção de que alguns que consideram que há determinados alimentos, ou bebidas até, que são prejudiciais à sua saúde e que não devem simplesmente tomar. É uma questão de bom senso e é uma questão de se sentir bem. Ninguém gosta, com certeza, de ficar doente, de ter um desarranjo intestinal, de ter alguma coisa que altera a tensão, a pressão arterial. E, portanto, o cuidado com o comer é o com o beber. Mas o importante é que nós não causemos escândalo para os outros à nossa volta. Não é? E, portanto, o suportar uns aos outros é amparar-nos aqui naquilo que são as fragilidades próprias de cada um. Nenhum de nós é assim uma coluna forte e inabalável. Não é? Jesus é a rocha e nós estamos firmados na rocha. Mas às vezes há certas coisinhas que mexem connosco, mas não mexem com os outros, não afetam os outros. Todos nós temos as nossas sensibilidades e precisamos de nos apoiar uns aos outros. E essa é a primeira marca de consideração, considerar o meu irmão e irmã como pessoa que é, como cristão que é, e com isso também ajudar nas suas fraquezas. Depois portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo, visando o que é bom para edificação. E a questão de edificação é fundamental. Porque é um grande objetivo. Tudo aquilo que nós fazemos em matéria espiritual tem um objetivo. É a nossa edificação. E o que é isto de edificação? É exatamente aquilo que nós desejamos que aconteça em alguém que começou a sua vida espiritual, que é uma nova criatura em Cristo e que vai cada vez mais sendo fortalecido na fé, de tal modo que podem vir as maiores dificuldades, que está firme. Não quer dizer que seja perfeito, não quer dizer que não possa tropeçar, mas, digamos, tem cada vez mais uma firmeza espiritual. Assim devemos ser nós. Nós, de facto, devemos agarrar-nos bem à rocha que é Jesus. Devemos chegar àquele ponto em que podem vir as tribulações, podem vir as tentações, podem vir as dificuldades, mas nós sabemos em quem temos crido e nós estamos a ser edificados. E é interessante que Paulo usa esta expressão de edificação com a ideia de edifício, e o edifício tem fundações, começa pelas fundações. Ninguém constrói uma casa pelo telhado, nem constrói uma casa só pelo exterior, pela aparência. Vai construindo a casa a partir de onde? Dos alicerces, das fundações. E quem são, ou onde é que nós temos as nossas fundações? Em Cristo Jesus. Ela é a rocha onde nós nos firmamos. Aliás, é interessante que Jesus até usou a expressão daquele que edifica a casa sobre a rocha ou que edifica a casa sobre a areia. Nós edificamos a casa sobre a rocha que é Jesus. E ela é que nos vai sustentar. E sobre essa rocha, então, nós vamos colocando, aliás, tem a principal pedra de esquina, que é Jesus, que define as linhas de orientação, mas depois nós vamos colocando tijolo sobre tijolo, por aí fora. Isso é edificação. E cada um desses tijolos mais não é do que a nossa confiança em Jesus, a nossa experiência com Deus, aquilo que veio a ser também as transformações que se vão operando na nossa vida, de tal modo que os velhos hábitos que são prejudiciais são retirados e nós temos uma vida nova em Cristo. Apresenta, e nós vimos a semana passada, então aqui algumas outras marcas. E uma outra marca da comunidade cristã é esta, o estudo das Escrituras. E é importante, é tão útil, tão benéfico, fazer o estudo das Escrituras que o Senhor deixou para nós. Depois também a outra marca de constância. E constância é
firmeza, alguém que é constante, que não anda ao sabor das modas do mundo, que não anda ao sabor daquilo que este irmão diz ou aquela igreja apresenta. Alguém que é constante, porquê? Porque está fundamentado em Cristo Jesus e na sua palavra. Então nós somos constantes, não vacilando porque veio uma enfermidade, não vacilando porque surgiu uma tribulação, nós ficamos firmes na rocha que é Jesus. Constância. E também pela consolação. E isto nós vimos a semana passada. Consolação. Consolação. De onde é que nos veio a consolação? Se os irmãos estão lembrados, a consolação eu mencionei, vem de três fontes, não é? Vem das Escrituras. Vem de quem? Quem é o Consolador? É o Espírito Santo, não é? Que é o Consolador. E também vem de quem? Dos nossos irmãos. Nós consolamos uns aos outros. Mas temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos os nossos irmãos que nos consolam, que nos ajudam nas nossas fraquezas. Aquele que está forte, cuidado, não caia, mas se cair, deve ter os irmãos à sua volta que consolam, que ajudam. E isto até, às vezes, e sobretudo no meio de situações como a morte de alguém querido, um problema sério de doença, perda de emprego, tudo isso é suficiente para levar alguém a ficar triste, no mínimo ficar triste, ficar pesaroso. E aí nós consolamos uns aos outros. Foi até aqui que nós chegamos. Tem depois, no final do verso 4, tínhamos esperança. Tínhamos esperança. O cristão não pode ser pessimista. Se nós concordam. Deixe-me fazer assim uma pergunta para si, não responda. É pessimista? O cristão não pode ser pessimista. E não pode ser pessimista porquê? Porque ainda que tudo à nossa volta possa desabar, nós temos uma esperança. Às vezes nós ficamos tristes com as coisas que acontecem. Às vezes olhamos para as situações e parece que estamos ali num ponto sem saída. Mas se a nossa esperança estiver em Cristo, a nossa esperança está em Deus e no seu poder, aquilo que são as dificuldades vão ser superadas. O nosso Deus, porque nós somos filhos de Deus, o nosso Deus é tão forte, tão poderoso, tão amoroso, que é capaz de nos ajudar em tudo para nós ultrapassarmos e vencermos as dificuldades. E eu poderia começar pela irmã Ninhas, dar a volta até à irmã Beatriz, ali, e com certeza cada um de vós iria contar de alguma experiência que teve, de um momento difícil na vida, que parece que tudo estava negro, mas a esperança em Cristo estava lá. A nossa esperança em Cristo nunca pode falhar. E nunca pode falhar porquê? Porque Cristo nunca falha. É de facto a esperança de que, mesmo que à nossa volta haja corrupção, mesmo que à nossa volta parece que isto não muda, não melhora, tem que haver a esperança de que aqueles que são do Senhor hão de ultrapassar e vencer as dificuldades. Se há um povo no mundo que tem muita esperança, é o brasileiro. Aliás, quando na política aparece alguém como o Tiririca que diz pior não fica, é a esperança de que pior não pode ser. Não é? Portanto, daí é só melhorar. Agora, meus irmãos, tirando essa esperança natural do povo brasileiro, o crente tem esta esperança também. Eu posso não estar bem, mas o que é que vai acontecer? Deus vai melhorar. Deus está comigo. Eu vou ultrapassar as dificuldades. Aquilo que hoje é uma situação penosa,
Deus vai mudar, com certeza. Aqueles que não têm emprego hoje, confiando e orando ao Senhor, Deus vai, com certeza, mostrar. Bom dia. Deus vai mostrar a solução, vai mostrar a saída, e daí a um tempo encontra emprego. Daí a um tempo o problema resolve-se. É preciso não perder a esperança nem a confiança em Deus. Há situações que de facto parecem completamente perdidas. Às vezes há pessoas que até são muito otimistas, nem são crentes, mas dizem, olha, só não há solução para a morte. E eu digo, até para isso há solução. A morte já foi vencida. A minha esperança está nisso mesmo. Eu posso morrer, mas eu confio nas palavras do Senhor Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meus irmãos, é a nossa esperança. Porque, e o apóstolo Paulo diz isto na primeira carta aos Coríntios, se nós apenas esperamos em Cristo para esta vida, somos os mais miseráveis de todos. Porque temos uma esperança que depois não passa daí. Digamos, qualquer ser humano tem esperança de viver mais algum tempo. Se nós temos só esperança de viver mais algum tempo, a nossa esperança é passageira, é tão fugaz. A minha esperança está em que Cristo está comigo nesta vida e eu vou estar com Ele na eternidade. Mas como é que sabe isso? Que certeza é que tem disso? Tenho por causa da palavra de Deus, que é a minha força, é a palavra do Senhor. E tenho porque o Senhor tem falado comigo e me tem tranquilizado daquilo que Jesus disse aos seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está lá em João capítulo 14, não é? Um texto fantástico, que eu memorizei há alguns anos e que de certo modo me dá o alento, me dá o ânimo para cada dia. Sim, irmão, doutor. Essa passagem foi uma obra uma ocasião que o senhor e eu lá, e ele dizia, quem é que estava a falar? Eu disse, vocês sabem como foi por isso, para quem é que estava? Agora eu pergunto a vocês, para quem é que eu estava a falar? Jesus estava a falar para os discípulos. Para os discípulos. Não era para nós. Se não era para nós, vocês foram mandados para ti. E foi por todo o mundo, para que é que vocês vão? Foi para os discípulos, porque os discípulos naquela altura ficaram perturbados por ouvir que Jesus estava a falar de que iria ser entregue, que iria morrer. E eles sentiam-se desamparados. Mas ele diz, eu vou e voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa foi a esperança para os discípulos, mas é a minha esperança. Sou discípulo de Jesus também. Então, alguns olham para esta vida tendo como o limite o cemitério. Inclusive, alguns têm lá uma lápide, colocada não por eles, mas pelos familiares. Aqui jaz a última morada de... Aquela pode ser a última morada do corpo, e nem se sabe se vai ser. Por contra as dilatações e tudo mais, até pode nem ser. Mas seguramente a alma não está ali. Está num lugar que a Bíblia chama de Hades, lugar dos mortos, das almas dos mortos. E já com as almas separadas. Esperando o quê? O dia do juízo final. O dia em que todos os corpos hão de ser ressuscitados. E do pó da terra, aquilo que foi um corpo, há de voltar a dar outro corpo, que se vai juntar com a alma que está guardada, para então comparecer diante do tribunal de Cristo. E nessa altura ele fará a separação. Uns para a morte eterna, outros para a vida eterna.
E de facto, meus queridos, é isso que é a nossa esperança. É isso que acaba por nos manter no caminho e continuar a olhar para os problemas da vida com grande expectativa de que Deus vai fazer grandes coisas. E é desta esperança que acaba por falar nos versículos mais adiante. Os irmãos querem ver, quando nós aqui chegamos ao versículo 12 e 13, que nós lemos há pouco, e diz assim, e outra vez diz também Isaías, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para reger os gentios. Nele os gentios esperarão. Somos nós. Ou seja, a salvação, a esperança de uma vida eterna, não está apenas para os judeus, para os hebreus. Está para os gentios. Ou seja, aquele que é da raiz de Jessé. Quem é que é da raiz de Jessé? Esta é uma expressão que só se entende no contexto bíblico. Da raiz de Jessé, quem era Jessé? O pai de Davi. Então, da raiz de Jessé, Davi, e de Davi veio quem? Da descendência de Davi veio Jesus, que era da mesma tribo. E Jesus, então, veio também para reger os gentios. E reger significa que ele veio para reinar também sobre os gentios. E isso é a esperança dos gentios. A nossa esperança está exatamente neste Cristo que, notem, e é importante considerarmos isto, neste Cristo que já veio e no Cristo que voltará. Porque ele disse que iria voltar. E o verso 13 diz, ora o Deus de esperança vos encha. E os irmãos estão a ver aqui, Deus de esperança. E é o Deus de esperança porquê? Porque é o nome dele? É ele que nos dá a esperança. E digamos, a esperança é o quê? É aquilo que nós esperamos que aconteça. Certo? Num futuro próximo, num futuro mais distante, mas esperança é aquilo que nós aguardamos. E se os irmãos quiserem uma outra palavra que está muito associada com esta ideia de esperança, é o quê? Fé. O que é fé? Das coisas que se esperam e que não se veem. Então a fé é o fim no fundamento das coisas que se esperam. Eu, para esperar que aconteça, eu tenho que ter o quê? Fé. Se eu não tiver fé, então eu não espero nada para o dia de amanhã. E por isso alguns dizem, aconteceu, é o destino. Estava destinado. Já estava nos astros. Já estava nas cartas. É o destino. Não há esperança nenhuma nas cartas de tarô. Não há esperança nenhuma nos astros. Não há esperança nenhuma na bruxaria. Porquê? Tudo isso é arte diabólica. A nossa esperança, o nosso futuro está em Deus. E é Ele que nos dá esta viva esperança de que amanhã o dia pode ser melhor. Isto a nível terreno aqui. Aquilo que são os meus problemas de hoje, Deus tem a solução para eles. Isso não significa que eu fique de braços cruzados à espera que Deus resolva tudo. Aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Temos a obrigação de fazer. E até direi, Deus não faz aquilo que nós podemos fazer. Mas aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que já é impossível para nós, meus irmãos, esse é o Deus dos impossíveis que vai trabalhar aí. E esta é a esperança que eu tenho. Claro que alguns não têm. Porquê? Porque não acreditam num Deus que tem esse poder. Não têm fé. E, portanto, se não têm fé, também não esperam. Ou se estão à espera, é de que o destino seja favorável. Que os astros estejam lá alinhados de uma determinada maneira para ter influência. Isso é conversa do diabo.
Eu não sei como há gente ainda que continua a ler lá o signo da astrologia. Aquilo é treta. E sabem porque é que é treta? Porque é para toda aquela gente daquele período de nascimento. E para uns acontece, para outros não acontece. E as pessoas não pensam. É isso mesmo. Meus irmãos, o nosso futuro está em Deus. A nossa esperança está em Deus. É Deus que tem poderes para alterar o curso dos acontecimentos. E contra a vontade de Deus ninguém consegue nada, nem ninguém vai. Quando Deus quer, quando Deus determina, acontece. Porque este é um Deus dos impossíveis. É o Deus de poderes. É o Deus que é criador e sustentador. E quando nós dizemos, eu sou filho de Deus, e dizemos porque a palavra de Deus diz isso, todo aquele que crê nele e confia tão somente em Jesus, é feito, é tornado filho de Deus. Então, eu naturalmente vou obedecer ao meu Pai e deixar que o meu Pai toque na minha vida, que Ele dirija. E aquilo que são as minhas tribulações, as minhas dificuldades, os meus problemas, os meus defeitos, Deus é capaz de modificar. E Ele tem feito isso nas nossas vidas, meus irmãos. Podemos testemunhar isso, é ou não? E a nossa esperança qual é? É de que aquilo que ainda não está bem possa ser melhorado e aperfeiçoado. Porque Deus é um Deus que quer o nosso aperfeiçoamento. Deus quer essa transformação na nossa vida. Ele quer e tem poder para fazer. Queremos nós? Se nós quisermos e deixarmos que Deus opere na nossa vida, grandes coisas acontecem. E acontecem pelo poder e pela misericórdia de Deus. Não porque nós somos melhores que os outros, mas nós confiamos, obedecemos, entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor e Ele opera. A minha esperança está aí, meus irmãos. Por isso mesmo, eu posso ficar triste com alguma coisa que acontece no dia de hoje, mas a minha alegria está no Senhor. E se os irmãos derem conta, uma das outras marcas da comunidade cristã é o louvor, e o louvor que é alegria. Os irmãos querem ver no versículo 6. Para que, unânimes e a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta marca do louvor tem que estar presente na comunidade cristã. Nós louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor quando estamos juntos aqui, e por isso mesmo temos um tempo de louvor. Podemos louvar ao Senhor quando estamos em casa, dizendo, Senhor, muito obrigado por aquilo que me tens dado, louvado seja o teu nome. E isso pode estar sempre nos nossos lábios, nos nossos pensamentos. Louvamos ao Senhor, porquê? Porque Deus é digno de todo louvor. É Ele que temos que glorificar com a nossa vida. E até podemos dizer ao Senhor, ajuda-me para que os meus atos, as minhas palavras glorifiquem o teu nome. Deus seja glorificado. Não é o nosso mérito, não é a nossa capacidade, mas que seja para a glória do Senhor. E então, reparem, no verso 9 e 10, o que é que diz? E 11, e para que os gentios, deixem-me ir aqui ao verso 8, digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. E agora notem, promessas feitas aos pais têm a ver com os judeus. Mas depois diz, e para que, ou seja, não ficou só por aí, também para quê? Para que os gentios glorifiquem a Deus, e glorifiquem a Deus por causa de quê? Da misericórdia do Senhor. Nós que não éramos povo, nós que não fomos aquele povo escolhido em Abraão, mas em Abraão a promessa feita a Abraão e que continua a sua descendência foi, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós, portugueses, brasileiros, angolanos, somos abençoados por causa daquilo que Deus prometeu a Abraão.
Essa é a misericórdia de Deus. E reparem, quando a Escritura usa a palavra misericórdia, e misericórdia atribuída a Deus, ela tem este significado. Deus olhou para as nossas misérias e teve compaixão. O coração de Deus, cardia, misericórdia, digamos, é o coração de Deus. Deus teve o seu coração nas nossas misérias. Ele tem compaixão de nós. Ele sente que nós, sem Deus, estamos perdidos e que precisamos de um Salvador. Precisamos do perdão de Deus. Precisamos de mudar de vida. E Deus fez isso com os gentios também. Não apresentou a salvação apenas ao seu povo através de Jesus, mas também a nós. E isso leva-nos a quê? A glorificarmos a Deus, não é? Os gentios glorificam a Deus. Nós glorificamos a Deus pela sua misericórdia. E depois diz, como está escrito, porquanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Essa era a responsabilidade dos judeus. O povo hebreu deveria louvar a Deus entre os gentios. Para quê? Para que os gentios também pudessem aprender, voltar-se para Deus e também eles louvarem ao Senhor. E é o testemunho. E reparem, eu já lhe dou a palavra, irmã. Quando nós hoje, como gentios, crentes, louvamos a Deus no meio da nossa família, onde há não crentes, louvamos a Deus no meio dos nossos vizinhos que não são crentes, louvamos a Deus no meio dos nossos amigos que não são crentes, qual é o propósito? Para quê? Para que eles também possam vir a glorificar ao Senhor. É o testemunho em ação aí. Diga, minha irmã. Cada vez que eu vejo a história dos hebreus é um pouco judeu. É. Mas hebreus, quando tens hebreus, De onde veio essa palavra? O povo hebreu, digamos, vem desde Abraão. Vem desde Abraão. Israelitas é um nome que é dado mais tarde e que só começa a surgir após Israel. Israelita vem de Israel. E quem era Israel? Jacó. Agora, antes de Jacó já havia povo. Esse era o povo hebreu. Digamos, hoje não se fala em povo hebreu, fala-se em israelitas, que é de certo modo dessa descendência de Israel. Mas Israel era da descendência de Abraão. E o povo hebreu é, digamos, mais conhecido no Antigo Testamento. Não é? Sim, irmão. Poderá ter alguma relação aí. Mas eram os hebreus, depois passou para hebreus, mas é isso aí, então. De nada, minha irmã. Agora, verso 10 e 11. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. Juntamente com qual povo? Com o povo hebreu, com os israelitas. Alegrai-vos, gentios. E alegrai-vos porquê? Os irmãos lembram-se com certeza. Daqui a pouquinho nós estamos no Natal. Não é? É um instante. E quando chega a altura do Natal, há sempre aquela mensagem que vem do que o anjo cantou. Que o anjo anunciou o quê? Eis que vos trago novas de grande alegria, que são para quem? Para todo o povo. Alegrai-vos, gentios. As novas vieram para os hebreus, para o povo israelita, mas seriam para todos os povos. Porque Jesus, o Salvador, vos nasceu. Então, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, tem que trazer e traz alegria aos gentios. E a nossa alegria está em quem? Está em Jesus. Aliás, há uma música muito interessante, que é Jesus, a alegria dos homens. Jesus é a alegria dos homens. E porquê?
Porque Ele trouxe esperança. Porque Ele veio mostrar claramente o caminho para o Pai, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, se quereis chegar ao Pai, vinde atrás de mim, vinde comigo. Jesus é a alegria dos homens. Porquê? Por causa da esperança que Ele nos deixou. Até aí, o judeu vivia, digamos, sempre a enfrentar a morte e não ver mais nada para além disso. Nos dias de Jesus, Ele chegou a uma localidade chamada Betânia, à casa de Maria, Marta e Lázaro, e havia choro naquela casa. Havia grande tristeza. Porquê? Lázaro estava morto. E Jesus era amigo daquela família. Tinha pernoitado lá algumas vezes. 4 dias já. E o corpo de Lázaro cheirava mal. E Jesus chegou e disse: tirai a pedra. Lázaro sai para fora. E Lázaro saiu. E aquilo que foi tristeza naquela casa tornou-se em alegria. Porquê? Porque o último inimigo foi vencido. A morte foi vencida. Mas, algum tempo depois, Lázaro morreu outra vez. E ainda está a aguardar-se a ressurreição dos mortos. Mas é isso que Jesus veio trazer. Meus irmãos, aquilo que eu creio, há muitas coisas que nos causam tristeza, mas aquilo que causa tristeza a cada pessoa é a morte de alguém muito querido. Mas aquilo que é essa tristeza, um dia vai transformar-se em alegria plena, porque Ele vence a morte. E nós estaremos, como Jesus disse nesse mesmo capítulo: crês na ressurreição? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meus irmãos, esta é a esperança. E esta é porventura uma das marcas mais fortes da comunidade cristã. É esperarmos em Cristo, não apenas na próxima vida, mas também nesta vida aqui, em todas as coisas. Não é? E o verso 11: e ainda louvai ao Senhor todos os gentios e louvem-no todos os povos. E por isso mesmo os nossos lábios não podem ficar fechados à alegria do Senhor. Que o Senhor vos dê alegria pela sua misericórdia, pela salvação tão preciosa que Ele nos deu, por aquilo que o Senhor fez e continua a fazer por cada um de nós, pela força que Ele nos dá para continuarmos de pé, pela constância que Ele quer que tenhamos no meio das tribulações e dificuldades. Que o Senhor vos abençoe.